Bom dia a todos, bem-vindos então para a terceira aula das aulas abertas de 2021. Hoje vamos fazer vamos rever e vamos fazer vários exercícios de combinatória e probabilidades. Estes 4 primeiros exercícios são sobre combinatória. Já sabem? Alguma dúvida que tenham durante esta primeira parte, durante a explicação que eu estiver a dar, podem ligar o som e podem perguntar, questionar. Se virem algum erro, agradeço, às vezes acontece. Então, este primeiro exercício diz o seguinte, eu vou copiá-lo aqui para baixo, para não ter de vir cá para cima. Diz o seguinte: se considera todos os números ímpares, primeira informação importante, os números são ímpares de 7 algarismos. Quantos destes números têm exatamente, segunda informação importante, exatamente um 0, um 3 e um 5. Ou seja, o que nós queremos são todos os números ímpares com 7 algarismos que têm exatamente um 0, um 3 e um 5. Não pode ter mais do que um 0, não pode ter mais do que um 5, nem pode ter mais do que um 3. Certo? Então, o que é que pode acontecer? Se eles têm que estar em posições consecutivas, que acima de aqui também outra informação importante, têm que estar uns a seguir aos outros, o que poderá acontecer? Como têm 7 algarismos, eles podem ocupar as 3 primeiras posições. Certo? Vamos supor, eu vou agrupá-los aqui num bloquinho, aqui um bloco, tentar fazer aqui um desenho de um bloco. Eles podem ocupar aqui as 3 primeiras posições. Até vou copiar este bloco para não ter que desenhar isto. E depois, os outros 7 números. Bom, não se esqueçam que na primeira posição não pode estar um 0, porque se tiver um 0, ele deixa de ser ímpar, não é? Deixa de ter 7 algarismos, passa a ter 6 só. Então, para esta primeira posição, nós temos duas hipóteses, 2 possibilidades, ou 3 ou 5. Bom, depois de pôr aqui um destes 3 números, sobram-nos 2. Não é? O que nós metemos aqui na primeira posição, que foi o 3 ou 5, o outro e o 0. Portanto, voltamos ali a ter 2 hipóteses, não é? E depois aqui uma. Bom, e nos restantes? Nos restantes, não se esqueçam que eles têm que ser ímpares, portanto aqui tem que levar um número ímpar. Certo? Mas este número ímpar tem de ser diferente de 3 e diferente de 5. Portanto, não pode levar nem este, porque este só aparece uma vez. Quer dizer que os números ímpares, os algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, quer dizer que estes aqui não podem ser usados na última posição. Portanto, para a última posição sobram-nos 3 possibilidades, o 1, o 7 ou o 9. Há outra coisa importante aqui. Não diz que nós não podemos repetir os outros algarismos, só não podemos é repetir estes. Bom, se não podemos repetir estes, quer dizer que para as restantes posições temos aqui 7 possibilidades. Reparem, temos 10 algarismos, do 0, tem que ter só aqui os restantes, os pares, 0, 6 e 8. Há quem considere o 0 par, há quem não considere. Eu considero o 0 um número par, e em todo o caso no programa, nomeadamente no do básico, está lá explícito que 0 é um número par, portanto nós vamos considerá-lo um número par. Normalmente nos exames até excluem os zeros, pedem considere todos os algarismos que podem formar com todos os números de 5, 6, 7 algarismos que podem formar com os algarismos de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e portanto esse problema deixamos de o ter. Então, temos aqui os 10 algarismos, nestas 3 posições só não podemos usar o 0, o 3 e o 5, podemos usar o que foi colocado aqui. Portanto, temos aqui 7, outra vez 7 e outra vez 7. Portanto, nesta primeira hipótese, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 1, vezes 7 ao cubo, 7 ao cubo, vezes 3. Ok. Parece estar feito. Bom, mas estes 3 primeiros algarismos não têm de ficar nas 3 primeiras posições. Podem ficar aqui. E eu vou já agora fazer todos, porque
Portanto, podem ficar aqui, podem ficar aqui, né? E depois 1, 2, ou podem ficar aqui. E ali 1. Também podem ficar na última posição, mas a última posição, vocês já vão ver porque é que eu separei aqui. Estas três, o número de maneiras, o número de possibilidades para cada uma destas três é a mesma. Bem, reparem, eu aqui já posso meter à vontade, o 0 já pode ficar aqui, portanto nós temos aqui 3, 2, uma hipótese, 3, 2, uma hipótese, e aqui também. Ou seja, 3 fatorial, se quiserem, 3 fatorial, 3 fatorial. Já sabem que este tem que ser um ímpar, 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 ímpar. Temos aqui um ímpar, diferente de 3 e diferente de 5, já sabem, este é igual, não vou estar a escrever tudo sempre. Portanto, aqui temos novamente 3 possibilidades, 3 possibilidades, 3 possibilidades, já sabemos, não pode meter nem o 3 nem o 5, e nos outros 7, 7, 7, 7 é igualzinho. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ou seja, em cada uma destas nós temos 1, 2, 3, 7 ao cubo, vezes 3 fatorial vezes 3, e agora eu vou meter aqui um parênteses, mas obviamente que não tem de pôr isto 3 vezes. Portanto, nestes 3 casos, nós temos estas hipóteses todas. Falta uma hipótese, é o 0, o 5 e o 3 nas 3 últimas posições. Bom, se vão para as 3 últimas posições, a última posição também não pode ser ocupada pelo 0. Porquê? Porque se o número é ímpar, não pode terminar em 0. Este aqui pode ter o 3 ou o 5. Portanto, aqui 2 hipóteses. E depois voltamos aqui a ter a mesma coisa. Para este, 2 hipóteses, só não podemos meter o que foi colocado ali e ali uma. E agora aqui, bom, aqui só não podemos meter nenhum destes 3. Como o 0 há de estar por aqui, sobram 7 possibilidades ali, 7 ali, 7 ali e 7 ali. E portanto aqui temos 7 à quarta vezes 1 vezes 2 vezes 2. Portanto, a resposta ao nosso problema será então 2 vezes 2 vezes 1 vezes 7 ao cubo vezes 3, que é este aqui de cima, não é? É este. Mais, estes casos são 1, 2, 3, 4, 5 casos disjuntos, ou seja, não há contagens repetidas, se quiserem. Depois será 7 ao cubo vezes 3 fatorial vezes 3, 3 vezes, né? Mais 7 à quarta vezes 1 vezes 2, e isto vai dar, se quiserem confirmar, eu penso que isto vai dar, eu tenho este número aqui mais ou menos na cabeça, acho que está isto aqui. Eu vou só confirmar aqui num instantinho. Ora, 12 vezes 7 elevado a 3, estou já a fazer estas contas todas, mais 7 elevado a 3 vezes, ora isto é 6, 3, 3, portanto isto é 6 vezes 9, mais 7 elevado a 4 vezes 4. Este 4 tem que ir lá para baixo. Ok, está isto, dá este número aqui. Temos o primeiro resolvido. É um exercício de combinatória daqueles mais ou menos habituais, tem aqui alguma estratégia que é preciso saber seguir. Ao primeiro feito, vamos para o segundo. Se houver aí alguma dúvida, já sabem. Para o segundo... Sim? Quando nós fazemos o 3, 2, 1, já não estamos a fazer o 3 fatorial. Esqueci, já percebi. Eu pensava que eu estava a calcular a multiplicação e depois ainda estava a multiplicar por 3 fatorial. Esqueci. Não. Vamos então ao segundo. O segundo diz o seguinte: quantas sequências, considere todas as sequências que podem formar com as 9 letras da palavra consoante. Algumas destas sequências satisfazem as seguintes condições. As vogais ocupam posições consecutivas. As vogais, os dois Os, o A e o E, ocupam posições consecutivas. Portanto, estão umas a seguir às outras.
os Os não ocupam posições consecutivas, ou seja, dentro do bloco onde as vogais têm de ficar, os Os não podem ficar consecutivamente. Portanto, podem ficar na primeira e na terceira posição, podem ficar na primeira e na última, ou na segunda e na última. Eu estou aqui a falar últimos, estas são quatro vogais. Portanto, estas 4 vogais têm de ficar juntas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um raciocínio semelhante ao anterior. Estas 4 vogais têm de ocupar um bloco. Um bloco de 4. Certo? Nós vamos usar muitas vezes blocos na aula de hoje. Bom, vou aqui copiar este. Onde é que podem ficar os Os? Os Os podem ficar nesta posição, aqui, ou podem ficar nesta posição, aqui e aqui, ou podem ficar nestas posições. Não podem ficar mais nenhuma, certo? Bom, se isto acontecer, portanto aqui tem uma hipótese, aqui uma hipótese, os Os são iguais, não é? Portanto, uma hipótese. Nas restantes, temos aqui 2 hipóteses, que é meter o A ou o E, 1, 2, 1, 2, 1. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos 3 vezes, 1, 2, 3, 2 fatorial. Certo? Se quiserem, 2 fatorial vezes 1, que dá 3 vezes 2 fatorial. Ok. Portanto, estamos despachados para as vogais, se quiserem. Agora, o que é que pode acontecer? As vogais, este bloco, e as restantes letras, cuidado que há aqui 2 letras que são iguaizinhas, é o N, não é? Os 2 N aqui, iguais. Estas letras, este bloco e as restantes, 1, 2, 3, 4, 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5 letras, vão permutar entre si. Para formar uma sequência, eu tenho que permutar estas, se quiserem, 6 letras. Este bloco conta como uma letra. Conta como uma letra. Então, de quantas maneiras é que estas 6 letras permutam entre si? Bom, estas 6 letras permutam entre si de 6 fatorial maneiras distintas. Certo? Só que há que ter cuidado com quando os N's, como os N's são iguais, se eu colocar aqui um N nesta posição e aqui um N, se os trocar entre si, é a mesma sequência de letras, porque os N's são iguais, tem que dividir por 2 fatorial por ter 2 N's iguais. Portanto, o que nós temos aqui, reparem que ainda vou ter que multiplicar este número por este, ou seja, para cada uma destas maneiras, nós podemos depois permutar o bloco com as restantes 5 letras, portanto 6 letras, o bloco contando como uma de 6 fatorial maneiras sobre 2 fatorial. Portanto, a resposta será 3 vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial sobre 2. Se quiserem estes aqui cortam. 6 fatorial dá 720, 720 vezes 3 dá 2160. Portanto, é uma maneira de fazer. Se quiserem, podem ainda fazer isto de outra maneira. Uma outra maneira é pensarem nas posições que o bloco e as outras 5 letras podem ocupar. Uma outra maneira é esta. Há quem prefira esta outra maneira, há quem prefira esta primeira. É a seguinte. Portanto, é olhar para o bloco como uma letra. O bloco conta como uma letra. Certo? Portanto, o bloco e as restantes 5 letras. Deixem-me só meter aqui o meu auricular, por favor. Não tenho o meu auricular, devia ter o meu auricular. Se calhar o som desta primeira parte do vídeo não ficou lá muito bom, mas pronto, paciência. Estão a ouvir-me? Podem confirmar? Sim, estamos. Obrigado. Portanto, o bloco e as restantes 5 letras terão de ocupar 6 posições, porque o bloco conta como uma letra, não é? Terão de ocupar
ocupar 6 posições. Portanto, se quiserem, terão de ocupar estas 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma será para o bloco e uma destas 6 será para o bloco e as outras serão para as outras letras. Como eu tenho 2 N's, o que eu vou fazer é escolher primeiro as 2 posições para o N. Portanto, quantas maneiras é que eu posso fazer? Das 6 posições, escolho 2 para os N's. O risco que já aqui é escolher 2 posições entre as 6 para os 2 N's. Certo? E depois, depois de eu escolher as 2 posições, imaginem que eu escolho esta e escolho esta, sobram 4 posições para 4 letras distintas. Que letras são essas? É o T, o C, o S e o bloco. O bloco conta como uma distinta, certo? Vezes 4 fatorial, certo? O bloco e as restantes 3 letras. Oi, já não sei escrever. Permutam de 4 fatorial maneiras distintas nas restantes 4 posições. Certo? Ok. Eu podia não estar a escrever isto, podia dizer isto só. Falta só o quê? Bom, falta só esta primeira parte, não é? Que é as letras dentro do bloco, não é? Portanto, vezes, obviamente, 3 vezes 2 fatorial. E fazendo aqui as conticas, ora 6C2 é 15. Se vocês souberem algumas combinações de core, é? E alguns fatoriais, poupa-vos imenso tempo. Não é? 6 fatorial é 15, 6 fatorial, 6C2 é 15, 4 fatorial é 24, vezes 3 vezes 2, e dá os mesmos 2160. Portanto, duas maneiras de resolver o mesmo problema, vocês resolvem da maneira que gostarem mais. Tal 2 feito, se houver alguma dúvida, já sabem. Vamos avançar para o 3. O 3, também eu vou fazer de 2 maneiras, uma um bocadinho mais simples, outra um bocadinho mais intrincada. Diz o seguinte, então, diz o seguinte, considere todos os números pares, agora há pouco eram ímpares, agora são pares, todos os números pares, de 5 algarismos que se podem formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9. Quantos destes têm exatamente 2 setos e não têm mais algarismos repetidos? Há pouco, nós podíamos repetir, não é? Depois eu disse aqui que tem exatamente um 0 e um 3 e um 5, e os outros depois não podíamos ter mais destes, mas podíamos repetir os outros. Aqui não. Tem que ter 2 sets e não há mais repetidos. Portanto, tem que ter exatamente 2 sets e não tem mais algarismos repetidos. Não há mais. Portanto, eu não posso repetir mais. Bom, como é que eu posso fazer isto? Primeiro, 5 algarismos. Então, o que é que pode acontecer? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser pares, quer dizer que aqui posso levar um número par. Número par. Quantas hipóteses é que eu tenho aqui? Temos 5 possibilidades. O 0, podemos meter o 0, o 2, o 4, o 5 e o 8. Podemos meter qualquer um deles. E depois o que é que temos de fazer? Bom, como eu tenho que ter 2 algarismos 7, temos de escolher 2 posições para os 7. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, das 7 posições, das 4 posições, sobram 4 posições, escolho 2 para os 7. De escolher 2 posições para os 2 setos. Mesmo um 7. Mas supor que eu escolho esta posição e esta posição, ou seja, vou meter aqui um 7 e aqui um 7.
O que é que me sobra aqui? Bom, reparem que nós já usamos aqui um número, já usamos aqui outro, o 7. Quer dizer que para esta posição aqui sobram 8 hipóteses e para esta aqui sobram 7 hipóteses. Se quiserem, este número que aqui está é 8A2, ou se quiserem, dos 8 algarismos escolher 2 e depois permutá-los. Já agora, eu disse isto o ano passado nas aulas abertas. Eu na faculdade tinha um professor que chamava este número, não lhe chamava arranjo, mas chamava-lhe 8, 2 a descer. Porquê? Porque 8A2 é 8 vezes 7. Não é? Ou seja, começa no 8 e faz uma e multiplica 8 por 7, ou seja, 8 pelo número natural imediatamente anterior a 8. Por exemplo, chamava 9A4, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, chamava a isto 9, e depois metia assim um 4 a descer. Se quiserem ter essa ideia, às vezes olham para os números e parece ali 9, 8, 7, 6, 9, 4 a descer, 9A4, está bem? 9, 4 a descer. Vamos descendo, está bem? Esta notação não podem usar, claro, é só para terem na vossa cabeça. Isto, já agora isto era em oposição ao 9 à linha 4, ou seja, em arranjos com repetição, em que não descia nada, né? Nós íamos sempre multiplicando por 9. 9 elevado a 4. Bom, só aqui um pequenino à parte para... Porque eu às vezes uso isto, os meus alunos sabem o que é, quando eu digo 9, 4 a descer, ou coisa do género, eles sabem o que é, mas... Portanto, se eu porventura nesta aula voltar a referir isso, já sabem que é isto aqui. Bom, então, a resposta seria então 4C2 vezes 8A2 vezes 5. Tá bem? Ou se quiserem este 8 é 2, 8C2 vezes 2 fatorial. Também é importante perceberem que um arranjo não é nada mais do que uma escolha e que eu depois dou ordem às escolhas, está bem? Portanto, um arranjo é uma escolha com ordem, eu posso escolher e depois dar-lhe a ordem. Também é importante isso. Bom, no entanto, este 4C2 vezes 8A2, o que é que ele conta? Ele conta-me casos em que o 0 está na primeira posição. Certo? E isso não pode acontecer. O 0 não pode estar na primeira posição. Certo? Portanto, se conta caso em que o 0 está na primeira posição, temos de retirar esses casos. Temos de os retirar. Então, como é que eu os retiro? Portanto, aqui foi a primeira parte do exercício, aqui é a segunda. Então, como é que eu os retiro? Vou contar os casos em que o 0 está na primeira posição, em que o 0 está aqui. Uma hipótese. Portanto, aqui tem que ser par, obviamente que será um par diferente de 0, porque o 0 já está ali. Ali temos 4 hipóteses. Certo? E, portanto, o que é que temos que fazer? Vamos supor que o 7 está aqui, portanto, uma hipótese. Eu ali não meti, mas podia meter aqui, uma hipótese. Certo? Para aqui sobram quantos? Para aqui sobram 7 possibilidades. Não posso meter o 0, portanto, este aqui tem que ser diferente de 0, tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente do que eu meti ali, né? Do algarismo que eu meti ali. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 7 vezes 4 vezes o quê? Das 3 posições, escolher 2 para os 7. Né? Porque eles podem ficar aqui e aqui, né? Podem ficar os 2 aqui, os 2 ali, ou os 2 ali. Certo? Escolher 2 das 3 posições. Para o 7. Certo? Portanto, qual será a minha resposta?
Nossa resposta será então, já retiramos, será então 4C2 vezes 8A2 vezes 5, não é? Menos, este número, eu não vou meter 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, não é? 7 vezes 4 vezes 3C2. E se fizermos aqui esta conta, ora, 4C2 é 6, 8A2 é o tal 8, 2 a descer é 8 vezes 7, vezes 5, menos 7 vezes 4 vezes 3C2, que é 3. Isto dá 1596. E 1596 corresponde, penso eu, já não me lembro bem, à hipótese C. Portanto, a resposta correta seria a D. Esta é uma maneira de fazer isto. A outra maneira é mais exaustiva. Fazemos assim. Outra maneira. Vou escrever aqui outra maneira. Basicamente é dividirmos em... Ainda há outra maneira, mas é muito similar a esta. Não vale a pena estarmos aqui a fazer. Primeiro caso, terminar em 0. Ou seja, o primeiro termina em 0. Em 0. Bom, se eu termino em 0, nós não nos temos que preocupar com este. Temos só que nos preocupar com o quê? Com escolher as posições para o... Aqui tenho uma hipótese, não é? Das 4 posições, escolher 2 para os setos. Vamos supor que os setos são colocados aqui, podem ser colocados ali, tenho uma hipótese. E agora para estes dois, é igual àquele de cima, tenho 8, 8 hipóteses e depois 7, portanto 8. Não se esqueçam que não podemos repetir números, não é? Algarismos, portanto 8A2. E este é o mais simples de todos. Qual é o segundo caso? O segundo caso é colocar aqui um par, mas um par diferente de 0. Portanto, eu estou a tentar cobrir todas as hipóteses possíveis. Tá bem? Portanto, aqui um par diferente de 0. Obviamente que o 0 não pode ficar na primeira posição. Portanto, eu vou meter aqui um par diferente de 0 e aqui fica um 7. Um 7 na primeira posição. Na primeira posição. Certo? Portanto, aqui tenho uma hipótese, que é o 0, aqui tenho outra hipótese, que é este 7. O que é que temos de fazer agora? Temos das 3 posições que sobram, escolher uma para o 7. Portanto, destas 3 posições, escolher uma para o 7. O 7 pode ficar aqui, aqui ou aqui. Vamos supor que fica aqui, uma hipótese ali. E depois nas outras, 8, 7. Portanto, vezes 8A2. Da mesma maneira. Aqui não é uma hipótese, claro, aqui são 4, não é? Nos outros 4 pares, o 2, o 4, o 3 ou o 8. Falta aqui vezes 4. Ok. Finalmente, o que é que pode acontecer mais? Pode acontecer o último ser um par diferente de 0 e o primeiro ser um número diferente de 7 e diferente de 0, como é óbvio, né? O 0 não pode ficar na primeira posição. Portanto, 1, 2, 4, 5. Portanto, temos aqui um par diferente de 0 e este número aqui diferente de 7 e obviamente diferente de 0. 4 hipóteses aqui. Vou aqui, uma das outras 3, ali 4 hipóteses, vezes das outras 3 posições, portanto, que reparem que o 7 não pode estar aqui, nem pode estar aqui, portanto, os dois 7 terão de ficar ali. Imaginem, se pondo aqui e aqui, portanto, vezes 3C2, isto é escolher as 2 posições para os 7, vamos supor que eles estão ali, vão ter ali 1, 1. E agora o que é que sobra? Sobra-me para aqui 7 hipóteses. E agora vocês perguntam, 7 hipóteses e não 8 porquê? Não posso meter este, não posso meter o 7, portanto, não posso meter o número que meti ali, não podemos meter o 7, nem podemos meter o 0, está bem? Portanto, sobram 7 algarismos. E agora ali, reparem que eu já meti ali 1, 2, 3 algarismos distintos. Este par, o 7 e este número, que eu não sei qual é, não é? Um dos outros 7.
sobram-me 7, não é? Posso meter aqui, não é? 7 hipóteses, certo? Já posso voltar a meter ali o 0. Portanto, vezes 7, vezes 7. Recapitulando este último, agora foi um bocado mais complicado. Aqui posso meter um número par, 4 hipóteses. Depois escolho 2 posições entre as restantes 3, porque esta primeira não pode ser ocupada pelo 7, portanto, uma destas 3 tem que ser ocupada pelos 2 7s. Destas 3 posições escolho 2 para os 7s. Para essa posição, para essas posições só uma hipótese. E depois, para a primeira posição, não posso meter nem o número que meti ali, nem o número que meti ali, nem o 0. Portanto, dos 10 tenho que tirar 3, sobra-me para ali 7. E agora ali já posso voltar a pôr o 7. Portanto, tenho o 7, o 0, tenho ali outra vez 7 hipóteses. Não posso meter o que meti ali, nem o que meti ali, nem o que meti ali, mas já posso meter o 7, o 0. Este está um bocado difícil. Estou a trocar o 7 com o 0 muitas vezes. Portanto, este último, já meti ali um número par, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Já meti ali o 7 e já meti ali um número que é diferente de 7 e é diferente de 0. Portanto, sobram-me, dos 10 que tinham, sobram 7 e é estes 7 hipóteses que eu vou meter aqui. Portanto, outra resposta será, então, 4C2 vezes 8A2 vezes. Eu só meti esta para o caso de alguém fazer assim. Eu acho a primeira muito mais simples. Mais aqui outra vez 4 vezes 3C2 vezes 7 vezes 7. Se quiserem 7 ao quadrado. Portanto, o que nós temos aqui é 6 vezes 8 vezes 7 mais 3 vezes 8A2 é 8 vezes 7 vezes 4 mais 4 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Dá outra vez 1596, como não poderia deixar de ser. E a resposta... eu já lá disse em cima, mas pronto. Apesar deste último ter-me atrapalhado um bocadinho ali com os zeros e com os sets, acho que ficou claro. Temos, portanto, o exercício 3 feito. O exercício 3 está feito. Vamos para o último desta. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, é só ligar o som. Vamos só para aqui para o 4, o último desta primeira parte. Então diz o seguinte, num conjunto de pessoas existem mais 2 mulheres do que homens. Pretende-se formar uma comissão com 2 homens e 3 mulheres, onde apenas as mulheres irão desempenhar tarefas diferenciadas. Só as mulheres é que vão formar tarefas diferenciadas. Quantas comissões distintas se podem formar, sabendo que o número de homens é dado por N? Bom, se o número de homens é dado por N, então, como há mais 2 mulheres, existem N mais 2 mulheres. Certo? Bom, então, se apenas os homens irão formar, se apenas as mulheres irão desempenhar tarefas diferenciadas, o que é que nós temos que fazer? Bom, temos N homens, dos N homens, e vou escolher 2, não é? Temos de escolher 2, certo? Escolher 2 dos N homens. E depois temos de escolher 3 mulheres. Das N mais 3 mulheres, das N mais 2 mulheres, escolhemos 3. Só que, não é? Isto aqui é escolher as mulheres. 3 das N mais 2 mulheres. Só que elas vão desempenhar tarefas diferenciadas. Portanto, quando eu escolho 3, não é? Entre as N mais 2, depois eu tenho que permutar as 3 pelas 3 tarefas que cada uma delas irá desempenhar. Portanto, temos que fazer aqui. Será permutar as 3 mulheres escolhidas
pelas 3 tarefas. Ok. Se quiserem, este número que está aqui, que eu vou escrever a verde, n mais 2 C3 vezes 3 fatorial é pura e simplesmente n mais 2 A3. Não é? É escolher ordenadamente 3. Para a primeira tarefa tenho n mais 2 hipóteses, para a segunda tenho n mais 1 e para a terceira tenho n. Não é? É isto que eu escrevi aqui, também do n AP é NCP vezes P fatorial. Portanto, poderiam logo ter feito assim. Agora é ver a que é que isto é igual. Portanto, isto é só aplicar aquilo que nós sabemos sobre, portanto, NC2 vezes N mais 2 C3 vezes 3 fatorial. Não é? Reparem, este aqui fica N fatorial, 2 fatorial, N mais N menos 2 fatorial. Este aqui fica N mais 2 fatorial, 3 fatorial, N mais 2 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Este aqui cancela. É? Sim. Sim? O professor ali colocou mais, mas é vezes, correto? Sim, a vezes, claro. Obrigado. Obrigado eu. Isto agora fica N menos 1, N menos 2 fatorial. Vou baixar até chegar ali. 2 fatorial é 2. N menos 2 fatorial vezes. E aqui vou baixar até ao N menos 1. Este aqui em baixo fica N menos 1 fatorial. Aqui fica N mais 2. N mais 1. N. E aqui N menos 1 fatorial. É aquilo que eu vos estava a dizer. Se fizessem logo este, podiam logo fazer N mais 2 de 3 a descer, que é N mais 2 vezes N mais 1 vezes N. E já voltar a fazer estas contas. Portanto, estes aqui cancelam, este com este também cancela. Pronto. E o que eu vou fazer agora é meter aqui as coisas umas ao pé das outras. Reparem. Cá em baixo vai ficar 2. Tenho aqui um N vezes um N que me dá N ao quadrado. Tenho aqui um N mais 1 vezes um N menos 1. E depois tenho aqui um N mais 2. Estes dois juntos, isto é um caso notável. Isto é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não é? Portanto, fica uma diferença de quadrados. N ao quadrado menos 1, N mais 2 sobre 2. E, portanto, indo aqui acima, a resposta é a D. Claro que eu podia fazer isto em vez com N, podia fazer com um número fixo de pessoas, 10 homens e 12 mulheres, e a resposta era exatamente a mesma. Mas aqui a ideia era só olharem um bocadinho para estas fórmulas e às vezes dá jeito, já apareceu vocês em exame terem de desenvolver estas fórmulas ou para algum cálculo ou para alguma coisa do género, portanto é importante que as consigam fazer, que consigam trabalhar com estas coisas. Portanto a resposta é a D. E, portanto, esta primeira parte está feita. Chegamos ao fim desta primeira parte. Voltamos já a seguir para a segunda parte, para os próximos 4 exercícios. Já sabem que hoje são 21.